Oi, pessoal, meu nome é Graziele, essa é a apresentação do grupo 8, o tema é testes. Meu grupo é composto por mim, pelo Ângelo, pelo Ellison e pelo Renato. Eu vou começar falando sobre testes unitários, o que são, para que servem e as vantagens. O que são? O teste unitário basicamente é o teste da menor parte testável de um programa. Ok, mas o que isso quer dizer? Se você programa em uma linguagem que suporta paradigma funcional, por exemplo, a menor parte testável do seu código deve ser uma função. Então, o teste unitário seria um teste de qualquer função. No caso de orientação a objetos, seria o teste de um método de seu objeto. Bem, como a maioria das coisas são mais simples de entender na prática, vamos ao código. No exemplo abaixo temos uma função que soma dois números e retorna o valor da soma. Para testar esse código, só o que precisamos fazer é executar a função e verificar se seu valor de saída é o que esperamos. Pronto, já temos nosso primeiro teste unitário. Para que servem? Testes unitários, assim como qualquer teste automatizados, não servem principalmente para verificar se uma função específica está funcionando, mas sim para garantir que sua aplicação continue funcionando após alguma alteração em sua base de código. Por fim, as vantagens dos testes unitários. Primeira, permitem maior cobertura. Permite que testemos uma porção muito maior do código do sistema do que aquele feito manualmente. É muito mais fácil exercitar todos os caminhos possíveis por meio de testes unitários do que em testes manuais. Segundo, previnem regressão. Isso porque temos a garantia de que a introdução de novos códigos não fazem com que outras funcionalidades deixem de funcionar corretamente, pois a execução dos testes unitários dessas outras vão nos alertar se quebrarem. Terceira, incentivam o refactoring. Sua aplicação reforça e incentiva a refatoração de classes e funções que muitas vezes fazem o que não deviam fazer, perdendo o conceito de abstração e reaproveitamento da orientação a objetos. Quarta, evitam longas sessões de debug. Quando surgir um erro, em vez de ter que executar a aplicação em modo debug e sair em busca do problema, devemos escrever um teste de unidade e verificar se o problema realmente existe. Com isso, além de ganhar tempo ao evitar o processo de debug, aumentamos nosso suite de testes e diminuímos a possibilidade de o software sofrer regressão. Quinta e última, servem como documentação. Quando que bem escritos, servem como a forma de documentação das funcionalidades do sistema. Os testes exercitam o comportamento do sistema, verificando como ele deve funcionar sob determinadas situações. Vamos falar um pouco sobre o TDD, Test Driven Development, ou simplesmente desenvolvimento dirigido a testes. O TDD é um modelo de desenvolvimento baseado em testes, ou seja, nele os testes são feitos e então a funcionalidade é implementada a fim de suprir esses testes. Veremos como isso funciona observando os estágios do TDD. Os estágios do TDD são divididos basicamente em três: Red, Green e Refactor. Red. Nessa etapa, nós escrevemos um teste para uma funcionalidade que ainda será implementada. Sim, é isso mesmo. No TDD, nós fazemos o teste antes mesmo de começar a construir a funcionalidade. Isso nos permite pensar exatamente no que precisa ser feito para que o teste passe. Green. É nessa etapa que nós iremos escrever o código para satisfazer o teste. Esse é o momento de você basicamente manter o seu código simples e estúpido. O seu único objetivo aqui é fazer com que o teste passe. Refactor. Pronto, agora que nós já temos a funcionalidade implementada e ela passou nos testes, é a hora de refatorar o nosso código, para que ele fique mais legível, limpo e que possamos usar as boas práticas. Agora que nós já conhecemos o TDD e sabemos como ele funciona, vamos a um exemplo prático. Aqui eu deixei uma estrutura pré-montada para abstrair um pouco a lógica do que será feito. Aqui nós temos basicamente dois elementos principais, que são o it. Ele é uma função que recebe uma descrição e uma callback. A descrição é basicamente a descrição do que vai ser testado e a callback é o corpo do que implementa nosso teste. E o expect. O expect ele é a parte que vai no corpo do teste, ou seja, é ele que vai dizer se a nossa função retornou o que ela precisava retornar, ou melhor, o que a gente esperava.
e vai retornar isso pra gente por meio do console. Então aqui, basicamente, eu estou importando aquelas duas funções, vou limpar o console para ficar mais limpo da gente ver. Primeiro passo, aqui está o nosso arquivo da função. Antes de implementar ela, a gente vai primeiramente importar. O nome dela é sum, eu vou importar ela aqui da raiz mesmo. Então, de boa. Seguindo aquela mesma lógica, a gente não consegue importar ele aqui porque ele é um arquivo em branco. Então vamos lá. Function sum, ela não recebe nada, não faz nada e é só isso por enquanto. A gente vai exportar ela daqui. Opa. E pronto. Agora a gente já consegue importar. It, que é aquela função que eu comentei, eu vou colocar uma descrição aqui do que ela precisa fazer. It should be able to sum two values. Ou seja, aquela função sum, ela precisa ser capaz de somar dois valores que a gente vai passar daqui a pouco. Essa é a descrição. E aqui vem o corpo do nosso teste. É aqui que a gente vai fazer as nossas comparações, vai fazer o que a gente precisa fazer e mandar para o expect. Então vamos lá. Eu espero que sum, passando os parâmetros de 1 e 2, seja 3. Simples. Ela é uma função que ela precisa somar dois valores. Passando 1 e 2, eu espero que ela seja 3. E está feito o nosso teste. Aí aqui a gente já começa a perceber um pequeno erro. Que a nossa função ela não está implementada. Ela está literalmente sem nada. Então, nem parâmetros ela recebe. Mas, como a gente já está percebendo aqui pelo teste, a gente vai precisar de dois parâmetros. Então, a gente começa a colocar aqui a implementação de verdade. Eu vou colocar um x, que ele é do tipo number, e um y, também do tipo number. E ótimo. Só os parâmetros, sem erros aqui, então a gente vai rodar aqui o teste. Basicamente o teste falhou, por quê? Porque o teste esperava 3, mas ele recebeu undefined. Então tudo bem. Se o teste esperava 3, a solução mais lógica é que eu coloque ali para retornar um 3. Ótimo, esse teste passou, mas não é assim que funciona, né? Se a gente colocar um 3 aqui e um 9, a gente espera que isso aqui seja 12. E não é o que vai acontecer no segundo caso. Então, implementando isso aqui corretamente, a gente coloca que o retorno será x mais y. E aí agora sim o nosso teste vai passar, independente da quantidade de testes que a gente faça e dos casos, a gente sempre vai receber o valor correto. Porque a nossa função foi implementada com sucesso. E é basicamente essa a ideia do TDD. Nós construímos um teste primeiro e depois a funcionalidade. Vejamos agora então um pouco sobre o BDD, Behavior Driven Development, ou desenvolvimento dirigido a comportamentos. O BDD é uma estratégia de desenvolvimento focada diretamente no comportamento da aplicação. E essa é a característica que permite que o processo seja compreendido por toda a equipe de desenvolvimento. E nós veremos agora o porquê. Os comportamentos do BDD são basicamente os seguintes: given, when and then. Given, dado que, ele é usado basicamente para definir um contexto de execução. Por exemplo, dado que um estoque de produtos está vazio, então agora nós temos uma situação de ocorrência. When é usado para definir basicamente um acontecimento do processo. Por exemplo, quando um usuário adicionar um item ao carrinho, então agora nós temos a ocorrência de uma ação em um contexto. Then, ele é usado para definir o resultado esperado ou o que deve ser feito, baseado na tomada de ação do when. Por exemplo, o usuário deve receber um alerta de que não há estoque. Então agora nós temos um resultado à situação. Seguindo nosso exemplo, nós teremos o seguinte resultado. Dado que o estoque de produtos está vazio, quando o usuário adicionar um item ao carrinho, o usuário deve receber um alerta de que não há estoque. Note que essa é uma linguagem de fácil compreensão, e é isso que a torna compartilhável entre todas as equipes de desenvolvimento. E isso é ótimo para confirmar requisitos que podem ou não ter sido confundidos durante o processo. Vejamos então as vantagens de usar o BDD. Isso, como já foi dito, melhora muito a comunicação entre as equipes e também é uma alternativa para documentações, a chamada documentação dinâmica.
e melhora muito a visão do processo como um todo. Agora eu vou falar um pouco sobre a integração e entrega contínua. Primeiro falando um pouco da integração contínua ou CI, né? Também chamada. A integração contínua ela é uma prática de desenvolvimento onde o código é enviado para um repositório central, ou seja, é feita uma integração do código e após essa integração, uma sequência de testes são realizados, né? Buscando por falhas ou inconsistências no código. Um exemplo seria uma equipe de desenvolvimento que trabalha cada um em uma parte do projeto. Então, para fazer a sincronização desses dados, de forma que não haja maiores problemas no código, aí existe o conceito da integração contínua, pegar esses dados, buscar por falhas e inconsistência nesse código. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem aqui seria a equipe de desenvolvimento, né? E aí eles fazem aqui o processo de commit, né, do código para um repositório. E aí desse repositório eu tenho um servidor CI, né, um servidor de integração contínua, que vai realizar o build, né, vai realizar o teste, e desse teste vai retornar resultados para a equipe. Ou seja, eles vão saber se houve algum erro nesse código, e vão conseguir tratar da melhor maneira possível. Lembrando que esses testes são totalmente automatizados, né? Então, o desenvolvedor não vai ter trabalho nenhum nisso e logicamente, a gente tem aí uma queda no custo, né? Porque aí não vai precisar de uma equipe focada nos testes, né? Porque o teste na integração contínua é automatizado. Nesse exemplo aqui, ó, temos outro exemplo. A gente tem dois desenvolvedores aqui de lugares diferentes. Cada desenvolvedor faz seus commits do seu código. Commit seria subir o código, integrar o código no repositório. Aí aqui a gente tem aqui o repositório que recebe aqui esses dados, tanto do desenvolvedor 1 quanto desse desenvolvedor 2. Esse código aqui que é a integração contínua entre a ação. Ele pega esse código do repositório e aqui ele entra no processo de build e teste, ou seja, ele vai testar todo esse código e vai retornar para o usuário, por exemplo, aqui, retornou notificação de algum erro. Então ele vai retornar para o usuário não, para o desenvolvedor, né, esse erro, né, caso ocorra. Agora eu vou falar um pouco dos principais pilares, os 4 principais pilares, né, da integração contínua. O primeiro deles é o sistema de controle de versão, que é muito importante, que são os versionadores de código, né? Um exemplo deles é o Git e o GitHub, onde ele vai fazer a sincronização, porque pensando do ponto de vista de uma equipe de desenvolvimento, cada um vai ficar responsável por uma parte, né, do projeto. Então, para fazer a sincronização de todos esses dados na aplicação principal, né, na aplicação mesmo, é preciso ter um sistema de versionamento, onde todos esses dados vão chegar no repositório e vão ser integrados, né, no projeto, na aplicação. Agora temos a automatização de build, onde toda nova versão do software que é gerada deverá ser realizada de maneira automatizada, ou seja, toda vez que for feito esse commit, né, por assim dizer, toda vez que for gerada uma nova versão, ela vai ser feita de maneira automatizada. Aí temos também o Self-Testing Build, que depois da integração do código no repositório, é realizada uma sequência de testes visando detectar inconsistência e bugs no código.
E muito importante, sem dúvida, não é à toa que está no nome integração, é integração diária. É de extrema importância que os desenvolvedores façam commit do seu código diariamente, para evitar que ele demore muito tempo para mandar esses dados, e aí vai acumular muitos erros, podem acumular muitos erros e inconsistências nesse código, e aí depois vai ser mais difícil, mais complicado de serem tratados. Isso ajuda a reduzir o custo do projeto e melhora a performance. Algumas ferramentas muito utilizadas na integração contínua, para realizar essa integração contínua, entre eles temos o Jenkins, o Travis CI e o GitLab CI. Agora, falando um pouco dos benefícios da integração contínua que a gente acabou vendo, primeiro ponto de tudo, ela melhora a produtividade do desenvolvedor. Tira um pouco a tarefas repetitivas e manuais, né, que o desenvolvedor teria que estar fazendo, e ele passa a se preocupar mais com o código, né, mais com o processo mesmo de desenvolvimento no código. Outros benefícios notáveis da integração contínua é encontrar e investigar erros bem mais rapidamente através dos testes automatizados, né? Eles também ajudam na distribuição de atualização mais rapidamente. Isso a gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar de entrega contínua, que envolve o processo de implantação, né, da aplicação. E, claro, traz o menor custo no projeto. Agora eu vou falar um pouco da entrega contínua. Ela é tudo que a integração contínua traz. Ela envolve, como a gente vê aqui, a integração contínua, testes automatizados, que até então a integração contínua tinha também, mas além disso tudo, ela integra recursos de implantação automatizados. Ou seja, no momento de fazer a implantação, de fazer deploy do projeto, deploy da aplicação, com a entrega contínua, essa implantação é realizada de forma automatizada, ou seja, vai precisar de uma simples ação humana para realizar esse deploy. Então, isso vai gerar para o software muito mais rapidez, mais confiabilidade e uma intervenção humana cada vez menor. E, consequentemente, vai haver uma concentração da equipe no desenvolvimento, ao invés de focar na implantação, né? A implantação ele só vai ter um esforço, vai ter uma intervenção mínima humana, porque ele vai simplesmente confirmar, né, o deploy da aplicação e simplesmente isso. E a equipe vai conseguir se concentrar mais no desenvolvimento. Além da entrega contínua, temos que acaba indo além, ou seja, no processo de implantação, no processo de colocar a aplicação para produção, é totalmente automatizado, ou seja, não requer nenhuma intervenção humana nesse processo, é totalmente automatizada. Essa entrega contínua e o deploy contínuo. Selenium, automatização de testes de software. A qualidade de um software que a gente constrói, né, é algo imprescindível. Não há porquê a gente, na hora de entrega, né, do nosso software para o cliente, entregá-lo com bugs, com falhas ou algo do tipo, né? Então, para que isso não aconteça, a gente deve fazer os testes e é algo imprescindível, né? É algo obrigatório. Só que fazer esses testes de maneira manual, um por um, gasta muito tempo e dinheiro, né? Então, devido a isso, surgiram ferramentas as quais
possibilitam automatizar esses testes, né? E nesse caso a gente tem, por exemplo, o Selenium, né? Que automatiza todos esses testes para a gente em plataformas que simulam, né? Instâncias de computadores. O que é? Selenium é um conjunto de ferramentas de código aberto multiplataforma usado para testar aplicações web pelo browser de forma automatizada. Ele executa testes de funcionalidades da aplicação web e testes de compatibilidade entre browser e plataformas diferentes. O Selenium suporta diversas linguagens de programação, como por exemplo C#, Java e Python, e vários navegadores web como Chrome e Firefox. Então, basicamente, ele possui ferramentas automatizadas de testes, né? A gente pode gravar scripts nele e rodar de forma automatizada, né? E isso, né? Permitindo execução dele e sem que a gente tenha que aprender alguma linguagem de testes, né? Os seus módulos, né, principais são o Selenium IDE, o Selenium RC e o Selenium Grid. Selenium IDE ele é um ambiente integrado de desenvolvimento, assim como, por exemplo, o Visual Studio, o NetBeans, o VS Code. Ele permite, por exemplo, a gente gravar scripts, né, e executá-los em nosso navegador, né, funcionando como uma espécie de macro, né? A gente, a gente grava ações simulando o uso do usuário, né? E aí a gente roda no navegador, né? Ou em navegadores, para a gente testar essa aplicação e eventualmente pegar alguma coisa, um erro, um bug. Já o Selenium RC, ele é uma ferramenta mais robusta, né? Ele usa o próprio driver do navegador para automação. Ele possui o maior leque de ferramentas de testes, né? E por ser mais robusto, ele é um pouco mais complexo também. Então, ele é recomendado para usuários, né, que já estejam familiarizados com a ferramenta. Já o Selenium Grid, né, ele lança o seu script sobre diferentes navegadores, né? Ah, assim, assim você não precisa, né, ter que ter que ficar gravando teste por teste para a máquina tal, ou subindo várias instâncias de vários, né, sistemas operacionais com outras configurações para você testar a sua aplicação. Ele permite que você faça isso em muitas máquinas virtuais ao mesmo tempo, né? Então, isso poupa, né, o seu tempo, esforço e até dinheiro também, né? Enfim, o Selenium ele se torna bastante importante, né? Ah, Na hora que formos testar a nossa aplicação, poupando o nosso esforço de testá-la manualmente, já que ele permite automatizar a maior parte dos testes, né? Principalmente se é você ou né, a sua equipe de desenvolvimento estão trabalhando em algo mais robusto, em algo, em uma aplicação muito grande. Enfim, a gente agradece a atenção do professor, né? Também a todos os alunos que se disponibilizaram a ver, né, a nossa apresentação gravada. E é isso, pessoal. Obrigado.